formato que a gente tem feito, né, é dividir mais ou menos metade, 1h30 de papo, metade aberto para todo mundo que está vendo pelo YouTube do 4x4, o meu Tudo Consta, o canal do Paulo, no Rumble, no YouTube, no próprio Locals de nós dois, e a outra metade reservada aí aos nossos apoiadores, exclusivo para os nossos apoiadores do Locals. Pode ser o meu apoiador ou o do Paulo. A gente sempre faz um apelo, né, de que se você puder se tornar um apoiador de ambos, a gente até cartelizou aí, convergiu o preço para não ter diferença, e é mais ou menos um lanche no McDonald's com a família por mês para você bancar o trabalho dos dois aí no Locals, né, com total independência, coragem para falar o que tem que ser falado, né, num mundo que está um tanto acovardado, ou pior, invertendo todos os valores de uma maneira bizarra. Estou assim, assustado. Vamos falar disso? Vamos falar. Temos que falar, né? Temos que falar. Para mim é o principal, né? Eu tô assustado. Não, tá todo mundo assustado, né? Se você não tá assustado, você não tá prestando atenção. Explicando para as pessoas, o Locals.com é uma plataforma muito parecida com um Facebook, digamos assim, mas ele, como uma subsidiária do Rumble, ele é uma empresa que tem como mote central a liberdade de expressão. Foi fundada pelo David Rubin e por um israelense, por um acaso, que é o Asaf. Fundaram com o objetivo justamente de evitar os cancelamentos que na época o Patreon estava fazendo de conservadores. Então eles até agora têm absolutamente e se comprometem a ignorar decisões judiciais estapafúrdias, inconstitucionais, sem mérito, sem seguir o devido processo legal, que queiram derrubar a nossa criação de conteúdo. Tudo é feito aqui nos Estados Unidos, são empresas baseadas nos Estados Unidos e, portanto, operam sob a lei americana que garante a liberdade de expressão. Então, aqui no Locals.com nós podemos falar o que nós quisermos. E o Locals permite que nós criemos uma parte do nosso conteúdo exclusivo para apoiador. Então, muitas vezes eu posto uma notícia e o comentário eu deixo para os meus apoiadores. Muitas vezes eu posto análise exclusiva para os meus apoiadores. Tem muito conteúdo gratuito, óbvio. Quem nos apoia, na verdade, está pagando pelo conteúdo dos que não podem pagar também. Exato. E como um prêmio, né, como uma recompensa, a gente faz esses agrados. No meu caso, já ficou conhecida ali a Conversa de Boteco, toda segunda-feira, que é um bate-papo informal só com os meus apoiadores. Essa semana foi a primeira conversa sobre o caso de Israel, então teve muita coisa ali. Mandei um vídeo também, que é o meu capítulo do Esquerda Caviar, que foi meu best-seller de 10 anos, fez uma década já, e o maior capítulo do livro é sobre Israel, o ódio a Israel. Sim. Então eu gravei isso em formato de vídeo, dei uma aula de quase 40 minutos, mandei com exclusividade para meus apoiadores. Então esse tipo de coisa a gente faz para agradecer, né, o apoio de vocês, fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Vamos falar sobre a situação de Israel. Eu também fiz para os meus apoiadores do Locals um vídeo explicando as questões históricas, né? Muitas pessoas as pessoas se confundem um pouco. Sim. É uma situação realmente difícil das pessoas entenderem, quem que tem razão, esse é um conflito entre Israel e palestinos, ou não é um conflito entre Israel e os palestinos, qual é a diferença do Hamas para a Autoridade Nacional Palestina, qual é a diferença de Gaza para a Cisjordânia. Então, muita confusão. Muita confusão. Vamos tentar, então, fazer um resumo? Vamos lá, né? Bom, em primeiro lugar, essa saída, né? Antes de tudo, vocês que estão nos acompanhando, tem uma coisa que vocês podem fazer antes de mais nada, que é, em todos os canais que vocês estiverem assistindo, vocês apertarem no like. Vocês puderem mandar também a live nos grupos. Divulgar, compartilhar o link, né? Lembrando que a gente está sob a censura ainda, continuamos, estamos hoje é dia 11, então nós estamos há 9 meses e 12 dias censurados pelo Alexandre de Moraes, sem o devido processo legal, sem nada. É uma punição preventiva de um crime que não existe, e como se fosse um crime terrível, né? Porque congelar a conta bancária, censurar, não é censurar uma postagem ou outra, é a pessoa. A pessoa está proibida de falar no Brasil. E cancelar passaporte, isso é coisa de bandido perigoso, né? Ele está censurando os estudos bíblicos que eu faço ao domingo. Domingo eu publico um estudo bíblico no canal do Paulo Figueiredo Bem. Você está proibido. Esse conteúdo foi ilegal. Falei, bom, estudo bíblico realmente pro Alexandre. Perigoso. Só pega água benta. Água benta, ele vai proibir também. Exato. Mas vamos lá, tentar fazer um resumo muito sucinto, né? A postura que não
é adequada é virar e falar assim, é complexo, os judeus e os muçulmanos estão se matando desde o século VII, os judeus são perseguidos antes disso, né, por outros povos, e aquilo lá é muito confuso, eu não entendo, então é equivalência moral, né? Todo mundo tem uma razão, todo mundo é condenável, tá todo mundo errado. Foi o post da Vera Magalhães, foi isso aí. Que foi o post de muita gente, Paulo, isso é o que mais me assustou. A quantidade de gente que tá saindo da toca, ou do bueiro. O Lula, né? O Lula fez. O Lula, e no fundo, esses aí estão condenando Israel. Exato. Estão condenando Israel. Mas vamos lá, né? O povo hebreu vive naquela a Terra Santa, né? Acho o tweet da Vera Magalhães pra citar. Acha ele pra gente depois ler na íntegra. O povo vive lá, né, há milênios. Aí tiveram várias perseguições, espalhou-se pela Europa, principalmente, os judeus e tudo. E depois eles foram comprando terras, principalmente onde hoje é Tel Aviv, ali, né? Não tinha nada. Vamos lembrar que o Israel é um deserto. E eles foram, eu já estive lá, é muito importante vocês terem você vê de perto, em loco, ajuda muito, porque é um negócio muito pequeno. Você está falando assim, eu vi da cidadezinha de Siderô, que é a última, eu vi a faixa de Gaza na minha frente. Sim. Então e do outro lado a Cisjordânia também, dá para ver. Então, os judeus foram comprando terras, não havia nada que fosse parecido a uma nação palestina, eram grupos, tribos, beduínos. Você está falando de que época? Estou falando de antes de 1948, antes da criação do Estado. É até bom para as pessoas entenderem, porque a maioria das pessoas cristãs, elas falam assim, pô, a última coisa que eu soube na Bíblia é que Israel estava lá, ocupando, o povo de Israel estava ocupando a região de Israel, mas é bom falar para as pessoas que no ano 70, depois de Cristo, já depois de Jesus, portanto, naturalmente, o templo, Israel se revolta contra o Império Romano, que dominava Israel naquele momento, e o templo judeu é destruído. A profecia de Jesus, dizendo que não vai sobrar pedra sobre pedra, é exatamente sobre esse momento do templo. Pode ser também sobre mais coisa, mas certamente é sobre esse momento do templo. E os judeus são, naquele momento, basicamente aniquilados e exilados completamente pelo Império Romano. A revolta é tão violenta e tão truculenta que os romanos esmagam os judeus de vez, e a região lá da Judéia Palestina é totalmente dissipada, e começa o período que se chama da diáspora dos judeus. E assim vem, nesse momento, naquele território ocupado, ora... Depois dos otomanos, lá na frente. Exato, você tem primeiro as ocupações do Islã, depois do próprio Império Otomano. Isso. Fica sob o Império Otomano até ali o início do século XX, e depois você começa o período de administração britânica, depois da Primeira Guerra Mundial. Eu já estava falando desse período. E aí é o período que você está se referindo, ao início do movimento sionista. Isso, o movimento sionista, na defesa de que é importante ter um Estado para defender o povo judeu que é perseguido há milênios e tudo mais. E aí eles começam... E essa questão da perseguição há milênios é importante porque... Qual a causa? A minha namorada estava perguntando para mim, pô, mas por que os judeus ficam brigando tanto? Por que eles não vão morar em outros países? Né? Aí eu falo assim, não... que eu pergunto, que países? Porque o antissemitismo, principalmente no início do século XX, nesse momento onde começa o movimento sionista, de forma mais forte, across the board. Across the board. Argentina. Nos Estados Unidos. Aqui também. Eles pensaram em ir para a Argentina na época. Na dúvida ali, mas eles queriam a Terra Santa, e já tinha muito judeu ali estabelecido e muita gente comprando as terras, né? Então, esse contexto é importante pelo seguinte. Na década de 30, teve a ascensão ali, claro, do Hitler, do nazismo, e naquela região, o tio do Yasser Arafat, o Hussein, ele era um antissemita, eu prefiro sempre judeofóbico, que eu acho que é mais específico, né? Não é o povo semita em geral, são os judeus. Os judeus são perseguidos. E a gente pode falar um pouco por quê. A minha visão nesse tempo todo, que eles são perseguidos em qualquer lugar, tem muito a ver, o Dennis Prager defende, tem muito a ver com o judaísmo. Não dá para tirar o judaísmo da equação e criar bodes expiatórios. Questão econômica, questão social, não, é o judaísmo, é o monoteísmo ético, é a régua moral elevada, é um povo que menos tem taxa de divórcio, que menos tem taxa de analfabetismo, que prospera muitas vezes, e é o povo da palavra, né? No princípio era o verbo, eles
oralmente ensinam, com 13 anos tem o bar mitzvah, o jovem desafia os mestres. Então é um povo que tem uma cultura que respeita, acima de tudo, Deus e não coloca nesse altar divino nenhum substituto, como, por exemplo, o Estado. A César o que é de César, mas não cria uma divindade em César. Isso incomodou sempre os impérios, né? Que você olha e fala, como você não vai se subjugar a mim? Você responde a um Deus superior? Então esse monoteísmo ético sempre foi um critério usado ali para odiar os judeus. E tem um componente do exclusivismo da religião judaica, onde eles se colocam como o povo escolhido, etc, etc. Sim. Isso também traz... E eu acho que as raízes econômicas, que é uma coisa meio mercador de Veneza, do domínio do comércio, essa inveja... Eles prosperaram. O catolicismo, durante muito tempo, condenou a usura. Exato. Os judeus assumiram a parte financeira, né, por default. Não, porque isso é uma coisa meio Caim e Abel e uma coisa do marxismo, né? A diferença de que... E, aliás, o marxismo nasce de uma ideia de ódio aos judeus. Então, tem aquela coisa de como eles prosperam e administram as riquezas enquanto nós estamos aqui ferrados. Sim. Né? O oprimido e o opressor. Não tem dúvida que existe, até porque teve um que foi o Katub, que casou a visão marxista com o Islã, e aí criou o islamofascismo. Então existe sim esse elo, sem dúvida. Tem judeu, né? Tem de tudo. Tem o judeu secular, tipo um Caio Blinder da vida, tem o judeu comunista. Né? Os kibbutzim que foram atacados ali perto da... São comunas igualitárias. Israel foi fundado, Israel foi fundado assim. O primeiro país a reconhecer Israel foi a União Soviética. Né? Então, olha como a coisa é confusa. Mas aí você pega o seguinte, nessa época, o Hussein tio do Yasser Arafat, está flertando com Hitler e querendo importar a solução final para aquela região. Então eles estão perseguindo, aí vem, depois da guerra, o Império Britânico resolve, o primeiro país a chancelar foi com Oswaldo Aranha, o Brasil, resolve criar Israel. Havia já esse movimento sionista muito forte, que hoje eu acho que é indisputável, que eles precisam de um Estado. Imagina como é que eles estariam se não tivessem um Estado para se defender. Esse papo de que basta Israel deixar de existir ali, que tudo vai viver em paz, é balela. E eles criam Israel e logo depois vem o ataque na guerra, né? Dos países árabes contra Israel. Israel se defende, era um minúsculo país no meio do deserto, sem nada, né? Sem riqueza alguma. Independente, e se defende, é atacado, se defende. Depois, na guerra do Yom Kippur, mesma coisa, se defende, e aí ele avança territorialmente para se proteger. Porque, de novo, se você já esteve lá, você vê o quão perto a gente está falando. Assim, Leblon é São Conrado e a Rocinha. Aí você fala assim, ocupa algum território ali para proteger. É quase uma zona de buffer, né? Uma zona de que as Coreias têm ali. Uhum. Se não tiver aquilo, ferrou. Qual vai ser uma linha divisória? Ferrou. Então tem que ter uma região cinzenta. Aí Israel é chamado de colonialista, de ocupação e não sei o quê. Tá? Israel nunca atacou deliberadamente civis, nunca, pelo contrário, Israel manda avisos de que vai atacar para civis evacuarem, o Hamas, no caso, não deixa. Aí vamos falar rapidamente do Hamas, do Hezbollah e tudo mais. Vamos lá, eu falei do tio do Arafat. O Arafat cria a OLP, começa com esse papo de libertar a Palestina, né? E ele era um grupo terrorista. A OLP era um grupo terrorista, tem casos chocantes, jogaram um cadeirante no mar, né? Um negócio, ele mantinha a mulher e a filha em Paris e mandava cheque, até hoje eles pagam terroristas, famílias de terroristas, né? Continuam pagando. Continuam pagando. Esse ano, com o dinheiro americano, pagaram. Isso é que é o mais triste. E tudo isso chancelado pelo Ocidente. O Bill Gates tentou lá em Camp David em 2000, o acordo, o Edu Barak aceitou todas as condições, o príncipe da Jordânia exortou Arafat a aceitar, falou assim, isso é um crime não aceitar. Israel devolvia 95% do território ocupado, pagava não sei quantos bilhões para as vítimas e não sei o quê, tudo isso tendo sido sempre o alvo de ataque. Aí Arafat faz o quê? Em vez de aceitar, lança a segunda intifada, ataques terroristas contra Israel. Então, assim, Israel não pode se defender, não pode existir. O Estatuto do Hamas, criado depois, em 88, consta erradicar o Hamas, o objetivo do Hamas não é... Matar judeu. Matar judeu. Isso precisa ficar claro para as pessoas.
Que, não, porque precisa de um Estado palestino, etc. Isso é uma discussão política. Exato. E o Hamas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Em 2006, eles tomaram poder na faixa de Gaza. Desde então, Israel não pisa lá. Aliás, só faz uma coisa em relação a Gaza: manda eletricidade e água. Isso. É o Israel que banca eletricidade e água na região. Tanto é que agora cortou, porque está sob ataque. Está em guerra com o inimigo, não vai municiar o inimigo de energia. Yasser Arafat ganha o prêmio Nobel no Ocidente, vai na ONU fardado com uma arma, fazer discurso judeofóbico, né? Então o Ocidente chancelando desde então, falando, não, precisamos da voz moderada na região. A OLP era a voz moderada. A turma do Hamas, xiita, toma conta, 2006, toma o poder e desde então é uma ditadura. E faz algo muito análogo ao que faz PCC e Comando Vermelho nas favelas cariocas. Faz o trabalho social. Sim. E é dono do território. Então tem até algum apoio popular, isso é importante dizer. Não, tem um apoio popular gigantesco. Não dá para confiar muito nas pesquisas porque é um regime totalitário ali, ditatorial. Mas é porque o apoio popular gigantesco não é nem só na faixa de Gaza. Se repara como nos países árabes há simpatia de um grupo significativo. Sim. Tem um vídeo famoso do Ben Shapiro antigo, e eu acho que de lá para cá piorou muito, onde ele fala assim, será que mesmo que o terrorismo muçulmano é de uma minoria? E aí ele pega as pesquisas de opinião do mundo inteiro. 30% na Europa. Grosso modo, 30% dos muçulmanos na Europa apoiam o terrorismo. Exato. É um número bizarro. Exato. E a gente está vendo agora em Sydney, em Paris, em Nova York, a comemoração da causa da Palestina. O Hamas não defende a causa da Palestina, defende o terrorismo e a extinção dos judeus. É o nazismo moderno. Em Harvard, um grupo de alunos de Harvard emitiu um parecer favorável. Hoje, eu vou publicar no Locals, ainda não tive tempo, uma pesquisa, o Black Lives Matter emitiu apoio, além do MST. Aliás, teve um cara que foi uma conta, eu não conheci o cara, mas a fala é sensacional, porque ele diz assim, é um tal de David Weissman, o nome, né, já mostra. I will never stop saying Black Lives Matter. Aí, isso foi lá atrás, em 2021. Aí agora vem, fuck them, maybe the right was right about Black Lives Matter. E talvez sobre todo o resto, né? A direita esteja certa. Mas assim, as pessoas estão acordando the hard way. A gente tá errado, cara. E aí vem o seguinte, Arafat, Hamas toma o poder e aí surge o Irã. O Irã, desde 79, teve a Revolução dos Ayatollahs, o Jimmy Carter, um banana, deixou aquilo tudo, né? Aquele terrorismo todo acontecer impune, e os Ayatollahs... Sempre tem um democrata banana... Sempre! Olha o mundo hoje! Exato. Oi, Guga! Oi, Guga! Sempre tem um democrata banana por trás dos fracassos militares americanos. Exato. E aí o regime iraniano, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, Paulo, porque tem muita gente que joga tudo no mesmo saco. Eu até entendo que o Islã é um problema. Não dá pra virar e falar, tem que abandonar a religião, porque Maomé foi um profeta também guerreiro, empedernido, porque o Islã não separa o Estado da religião, porque é uma teocracia, porque defende a morte aos infiéis. Então é complicado. Mas tem 1 bilhão e pouco de pessoas, a maioria pacífica, civilizada. Então é difícil, mas tem um problema intrínseco no Irã. Isso é uma outra discussão. No Irã não, no Islã. No Islã. Mas o Irã representa os xiitas. E aí uma coisa que não dá para jogar tudo no mesmo saco, porque aqueles outros povos árabes odeiam o Irã. Os sunitas. Os sunitas odeiam o Irã. E o Irã está financiando o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, e foi responsável por auxílio a esse ataque. É importante as pessoas entenderem o seguinte: Israel é um país de tecnologia de ponta. Nos deu tudo. O Waze, a Intel, a Microsoft, tudo, as fábricas de R&D mais tops são de Israel. Tel Aviv é um hub de tecnologia. Então, e tudo isso também na área militar. Os caras têm o Iron Dome, que é um sucesso para impedir os ataques terroristas. Hamas lança foguete o tempo todo. É isso que as pessoas precisam não sabem. Você vai em Sderot, você vê os foguetes Mas é com frequência. No chão. É o tempo todo. E aí, Israel tem a fence lá, a cerca, né? Que os idiotas falam, não pode erguer muro, né? Pô, contra a entrada de terrorista é uma boa ideia, viu, Estados Unidos? E a cerca é ultra tecnológica, ela tem sensível a toque, tem drone mapeando, e os caras conseguiram furar.
Muita gente está de queixo caído. Como eles conseguiram? A tese é que houve um cyberataque conjunto, e isso é possível só com a ajuda do Irã, talvez da Rússia. Que é importante, e isso é importante dizer, que o Irã e a Rússia são dois dos países mais avançados na parte de ataque militar digital. Isso. Inclusive à frente dos Estados Unidos. Ambos à frente militarmente dos Estados Unidos nessa área especificamente. Então essa é uma possibilidade, porque muita gente vem se perguntando como que pode o serviço, mais do que apenas a passagem da cerca, né? Porque eles podiam já estar infiltrados há muito tempo. Sim. Existem vários túneis e que com frequência, inclusive, são encontrados. Sim. O pessoal que assiste Fauda. Você já assistiu Fauda? Já. Então o pessoal que assistiu Fauda... Aliás, o Doron foi lá ajudar. Foi lá, o Doron foi ontem. O pessoal que assiste Fauda sabe dos túneis, etc. Tudo isso é possível. Mas o mais incrível, e isso ainda não foi encontrado uma boa explicação para isso, é como que Israel, que é conhecido por ter o melhor serviço de inteligência deixou do mundo, passar essa. Como que eles... E, aliás, o grande sucesso deles na Guerra dos 6 Dias em Yom Kippur foi justamente pela inteligência deles, Sim. de terem descoberto antes os ataques, como é que eles vacilaram nesse ponto. E o Benjamin Netanyahu tem sofrido bastante pressão. O país está vivendo uma crise interna por conta da questão da jurisdocracia, do próprio Bibi Netanyahu no 5º mandato dele, uma divisão do país, a esquerda odeia. Então tinha uma divisão interna. Isso... Eu vi a sua amiga Amanda Klein no Jornal da Manhã dizendo que essa era a causa, a culpa, era o fato do Netanyahu ter querido passar essas reformas. Meu Deus. Você sabe que eu não assisto mais Jovem Pan? Não tenho interesse. Eu também não assisto praticamente, mas às vezes você quer saber o que está acontecendo no noticiário enquanto você está no Brasil, Sim. enquanto você está andando na esteira. Sim. Eu queria que a Oeste começasse logo com seus jornais o tempo inteiro, para que a gente tivesse programação para assistir o tempo de manhã. Eu quero assistir alguma coisa de manhã. Aí tem o programa do Marco Antônio, que eu gosto muito, que a gente participa lá com o Adriles e a Gisiane, mas é um programa mais de discussão. Agora, de manhã cedo, de notícia, não tem nada. Eu quero saber. Tem que ser a Jovem Pan. Aí a Jovem Pan, a CNN ou a Globo. Agora, a força aérea de Israel é muitíssimo superior a todos na região, o que nos leva a um outro ponto, que é a Hezbollah. Enquanto a gente está aqui ao vivo, tem boatos de que a turma do Hezbollah estaria pelo Líbano, pelo norte, infiltrando-se ou atacando. Se eles entrarem nessa guerra, não tem a menor dúvida que eles são simpáticos ao Hamas. Se eles entrarem, vai ser o maior erro da vida deles, porque aí o buraco fica mais embaixo para Israel. E duas frentes de batalha e o Líbano tem força. O Hezbollah é um grupo mais poderoso. Não tem a menor dúvida de que se fizerem isso, Israel vai mandar a tua força aérea em peso para transformar em parking lot, estacionamento, o Líbano. Vai acimentar o Líbano. Não tem a menor dúvida. E, de novo, aí vem uma questão que muita gente fala, mas olha só as imagens das crianças na Palestina. Primeiro, o Hamas não defende a causa palestina. É um grupo terrorista que espalha terror pela Palestina e tem um apoio de uma parcela do povo palestino por meio de lavagem cerebral e ódio aos judeus. Leiam o livro O Filho de Hamas, escrito por Mussan, que é um dos filhos, filho de um dos 7 criadores do grupo Hamas, um grupo terrorista. E a falsa equivalência moral é algo que precisa ser debatido, né? Israel avisa quando vai atacar, ele desenvolveu uma bomba de efeito moral que faz tremer o prédio, ele joga nas coberturas, treme os prédios para a turma sair. Eles mandam text message para a população palestina. A brasileira mesmo que está lá avisou, Israel ligou mandando sair. Quem é que não deixa sair? O Hamas. Então, que causa a Palestina é essa? Outra coisa, equivalência moral, né? Como é que alguém pode colocar em pé de igualdade uma população que tem garantia às minorias, Golda Meir, né? As mulheres são poderosas em Israel desde sempre, o Knesset, que é o parlamento israelense, tem mais de 12% de minorias com voz, os drusos, que são muçulmanos, os árabes, o povo árabe, tem representatividade na democracia de Israel, que tem em Tel Aviv a maior parada gay do mundo, em termos relativos, e manda os seus soldados em operações arriscadas, cirúrgicas, para tentar minimizar, mitigar as perdas civis do outro lado. Como é que você compara isso com quem mira deliberadamente em crianças, em mulheres, em meninas, estupra meninas, se vangloria disso, degola bebês,
ataca a esmo idosos, se vangloriando disso, e depois volta correndo para o seu buraco e mantém os seus arsenais perto de escola e creche e usa suas crianças como escudo humano. Então é muito importante uma coisa que o Ben Shapiro fala: o narcisismo da esquerda caviar ocidental é projetar o mundo à sua imagem e semelhança. É o personagem da Jodie Foster no Deus da Carnificina do Polanski. O mundo africano é que nem a gente, vamos sentar numa chá das 5 para debater sobre a violência. O mundo é diferente lá fora. O Hamas não liga para as sensibilidades humanitárias do Ocidente. Ele não acha que a vida humana, mesmo das crianças, é sagrada como nós achamos. Eles mandam as suas crianças como bombas. Eles usam as suas crianças como escudo humano. Então, enquanto as pessoas não entenderem que não há equivalência moral aqui, enquanto elas ficarem tentando arrastar Israel também para condenação, não, eu critico o Hamas e os abusos, mas o cara começou com esse papinho que nem eu não sou petista, mas eu fiz o L. Tem os dedos sujos de sangue. Aliás, os tucaninhos que fizeram L acharam que iam acordar com a Armínio Fraga e acordaram no colo do Hamas, né? Vejam que o nojinho estético deles, o que isso produziu, né? Fizeram um partido aliado do Hamas, sim, o PT está lá, com todas as impressões digitais nas cenas do crime, é próximo dessas pessoas psicopatas monstruosas, e hoje o Brasil se recusa a assinar uma moção de repúdio ao Hamas e quer arrastar Israel para condenação conjunta. Quer dizer, olha o que fizeram, né? E tem alguns pontos nessa história que eu acho interessantes. O primeiro é a questão da... existe um ponto muito frágil nessa tentativa de comparação e equalização moral entre o que Israel faz e o que o Hamas faz, no seguinte sentido: quando as pessoas olham e realmente, certamente, há excessos, abusos... Estado, né? Governo bélico, beligerante, exato, no meio de um ambiente hostil de inimigos. Você dá poder, controle ao Estado e, portanto, a vários indivíduos. Num ambiente de beligerância, obviamente... vai ter abuso. Vai ter abuso. É a mesma coisa, você fala do regime militar brasileiro. Pô, teve tortura? Pô, deve ter tido. Tem tortura pela PM do Rio de Janeiro, tem tortura pela PM de São Paulo, tem tortura por vários grupos, deve ter tido. Agora... não é institucionalizada. Exato. Não é o leitmotiv. Exato. Não é a raison d'être da instituição. Exato. Enquanto que o Hamas é. O Hamas é infligir o máximo possível de sofrimento e dor ao povo judeu. Essa é a política. Não é o excesso, o abuso cometido por alguns indivíduos. A ordem é essa. E aí vem um ponto, Paulo, que hoje eu postei no meu Twitter aqui, que eu acho que é relevante. Eu cheguei à conclusão que essa turma do Hamas, que o PT está dando um jeito de relativizar, e muita gente está saindo do bueiro aí para mostrar que é meio nazista, né? Os que acusavam a gente de nazista, eles são piores do que o nazismo e Hitler. Pelo seguinte, não pela dimensão, apesar do que eu não gosto de estatística de morte, mas é algo para manter em proporção. 1.000 mortos em Israel em um dia, um país com 9 milhões de habitantes. Isso é equivalente a quase 40 mil americanos mortos em um dia. O 11 de setembro de 2001 foram 3 mil mortos nas Torres Gêmeas. Nós estamos falando de 10 vezes mais mortes relativas à população de Israel em um dia. Tem que se defender. Tem que ir com força total para cima de um inimigo desses. Agora, vamos lá. Os nazistas escondiam do mundo os campos de extermínio. Eles escondiam. Quando isso foi descoberto, depois da vitória na Segunda Guerra, isso foi uma vergonha para a Alemanha como um todo e foi um choque para o mundo. Então os nazistas escondiam o que eles estavam fazendo ali de engenharia da solução final em relação à questão judaica. E os palestinos hoje? Não os palestinos, os terroristas do Hamas que falam em nome da causa palestina. Eles estão mostrando orgulhosos as imagens chocantes que eu recomendo que todo mundo veja. É de partir o coração. Eu ontem chorei que nem criança depois da minha live. Eu tô com o estômago embrulhado. Todo mundo tá mal. Agora tem que ver, porque é a face do mal. Eles estão postando. A maioria das imagens veio
de fonte do Hamas. Sim. Eles filmaram a mutilação, as crianças, as mulheres, as meninas estupradas e depois mortas, os degolados, eles filmaram. Então, é um negócio assim, é pior do que o nazismo. Eles estão com orgulho de ostentar o que eles fizeram. Esse é um bom ponto. E vai ter consequência, de novo, Israel não vai ligar para a sensibilidade da mídia ocidental e da ONU, que é um troço aparelhado. Não, Israel vai se defender. Eu quero voltar a isso. Vai se defender. Porque aqui, eu achei o tweet aqui da Vera Magalhães, apesar de você me bloquear, Vera, eu tenho o seu tweet aqui, fala que sim, o Hamas pratica terrorismo e submete a população dos territórios governados por ele ao arbítrio e ao terror. E também, sim, isso que Israel anuncia e pratica configura terrorismo de Estado, pois nega a existência do povo palestino. Nunca negou. Israel não ocupa a faixa de Gaza. Desde 2006 é o Hamas que manda no pedaço. Mas como é que pode falar uma estupidez? É muita ignorância histórica, é muita má-fé, é muita estupidez. É muita estupidez. Meu Deus. Como nega? Assim, quantas vezes Israel, que inclusive interage com a organização da Palestina, a autoridade da Palestina, quantas vezes Israel já não tentou sentar na mesa de negociação, só que, aliás, como você estava citando... Esse é o principal ponto. Tem algumas pessoas que estão apontando, até o Diogo Schelp na Gazeta fez isso, e eu acho que ele está certo nesse aspecto. Eu tinha falado antes já. Talvez o principal motivo desse ataque, claro, de novo, como o Hamas tem como princípio de existência matar judeus, sempre que eles conseguirem uma operação dessas, eles vão levar a cabo. Mas nesse timing suspeito, muito deve ter a ver com melar os acordos de paz que Israel está conseguindo costurar com os países árabes. Israel tem acordo de paz com o Egito, que foi o responsável pela guerra lá atrás. Foi o primeiro. Tem acordo de paz com a Jordânia e está costurando acordo de paz com a Arábia Saudita. Não, Emirados Árabes. Bahrein. Então, assim, os caras... Marrocos estava em curso também. Agora, não tem com o Catar, eu acho. E a turma do Hamas estava lá no Catar, comemorando junto com o Irã. E, o Israel também é conhecido por ataques cirúrgicos. Vai matar os líderes do Hamas onde estiverem. Tomara. Interessante que o Catar é um país de maioria sunita, né? Comemorando junto com o Irã de maioria xiita. E muitos dizem que o objetivo deste ataque, inclusive coincidentemente 50 anos depois, e um dia de diferença, né? 50 anos e um dia depois da Guerra do Yom Kippur, que é 6 de outubro de 73, e 7 de outubro de 2023, o ataque. Agora, muita gente acredita que o objetivo seja justamente melar esses acordos e criar uma espécie de unidade, de novo, muçulmana contra Israel. Sim, porque a reação de Israel vai ser violenta. Esse é o ponto. E aí eles vão mostrar os cadáveres. Esse é o ponto. Eles se orgulham dos cadáveres. Quanto mais criança palestina morrer, melhor para essa guerra de narrativas, para chocar o Ocidente, para sensibilizar a nós, né? Porque eles não se sensibilizam, eles usam essas crianças como instrumento e virar todo mundo contra Israel. Esse é o ponto principal. Agora, como Israel deve reagir? Ora, Israel só tem uma forma que Israel pode reagir, que é obliterando a existência do Hamas. Tem que ser. O Hamas precisa ser obliterado da terra. O período de convivência pacífica entre Israel e o Hamas acabou. E que nunca foi pacífica. Mas muita gente em Israel e no Ocidente achava assim, dá dinheiro. A esquerda dá dinheiro e dá isso. território. Isso. Cara, como é que você recompensa um grupo terrorista achando que vai ter paz? É virar pro Comando Vermelho e falar assim, se ao menos a gente der uma grana pra eles... Fizeram com as Farc. É o que fazem com o MST. Sim, não tenho dúvida. Precisamente o que não tenho dúvida. É pagar chantagem. Pagar, como é que se diz? De resgate. Se você assistiu, eu fiz uma live com o Ricardo Salles quando terminou a CPI do MST, uma entrevista que eu saí da entrevista chocado. E, já é difícil me chocar nessa altura do campeonato. Eles levantaram muita coisa do MST. Foi uma coisa impressionante. O outro grupo terrorista, que é um grupo terrorista saiu em apoio do Hamas. Que saiu em apoio do Hamas. Oficialmente. Então, Israel vai reagir obliterando o Hamas. Quando reagir, agora nesse momento de reação, de defesa, é uma reação de defesa e de punição.
Claro. Defesa e punição, ambos. Já mataram aí uns 1.500 terroristas. Tem que matar todo mundo do Hamas tem que morrer. Exato. Tem que morrer, qualquer um do Hamas tem que morrer. Essa fase que nós estamos vivendo agora, do ponto de vista militar, é uma fase de você cortar a capacidade de reação do inimigo. Então eles estão destruindo os centros de construção. Porque o Hamas tem um arsenal. Dentro da faixa de Gaza você tem usinas de construção de bomba. E dinheiro americano, né? Foguete, porque como o dinheiro não tem carimbo, a Alemanha... teve uma cena chocante, mataram lá um israelense a esmo, um idoso lá, e jogaram ele num saco de areia. No saco de areia embaixo dá pra ler origem do Japão. Mantimento humanitário que o Japão mandou pra faixa de Gaza. Exato. E os caras estão usando na guerra contra Israel. Então, nesse momento, o que a gente está vivendo ainda é a primeira fase, que é a fase da eliminação da possibilidade do inimigo continuar te agredindo. Mas não me parece que Israel vai parar por aí. Não vai, dessa vez não vai. O Netanyahu hoje conseguiu compor um governo com a oposição, um governo de unidade em Israel. Conseguiram formar um governo de unidade agora com a oposição, com a esquerda dentro de Israel, que é uma coisa muito interessante você pensar que 2 semanas atrás... mas é porque isso é uma questão de sobrevivência. A esquerda lá nunca foi pacifista. Nunca. Como eu esqueci o nome do Bana Ganan, não sei, eram os 2 lá que disputavam pela esquerda. Na questão geopolítica, havia mais ou menos um consenso. Tudo bem, tem uma turma mais Caio Blinder que fala assim, não, vamos tentar dialogar, mas olha os tweets do Caio Blinder. O Caio Blinder acordou. Eu tô tentando fazê-lo entender que a esquerda que tá disseminando essa judeofobia, porque ele tá assim, eu nunca vi tanto antissemitismo nas redes sociais. Tá vindo de onde, Caio? Tá vindo de onde? O Caio Blinder tá ali em Nova Jersey. Porra, completamente desconectado da realidade. Como é que um judeu pode, hoje em dia, foi a pergunta do votar em esquerda? Não dá, porque a esquerda mudou. A esquerda hoje em dia não tem mais uma certa hierarquia de valores ali que é inegociável. Mas a esquerda, nos Estados Unidos especificamente, a esquerda sempre foi meio antisionista. Mas não no nível Ilhan Omar. Não. Você vê os tweets da Ilhan Omar, ela é pró-Gaza, ela é amiga dos caras do Hamas. Já fez fundraising junto. Exato. Então, assim, o negócio tá infiltrado, né? Tem umas células aí dormentes até nos Estados Unidos, né? No Foz do Iguaçu, os caras estão em muitos lugares. Mas o meu ponto nessa história é, você tem o primeiro momento, agora que ele fez o ataque. O segundo momento que vai provavelmente, e por isso que voltaram reservistas de Israel do mundo inteiro, Israel está com mais... Tá convocando brasileiro. Israel está com mais gente, o IDF, né, o Força de Defesa Israelense, está dizendo que eles têm mais gente do que eles conseguem dar conta nesse momento, para você ver o tamanho da unidade do povo judeu. A próxima fase provavelmente vai ser muito mais truculenta do que essa, né? Você estava falando do... Eles vão fazer, Paulo, eles vão ignorar a pressão da mídia, da ONU. A ONU é um lixo. Tem um livro chamado Torre de Babel, Tower of Babel, do Dor Gold, que foi um diplomata israelense. Ele mostra naquele livro como foram tomados pelos árabes e pelos petrodólares, a ONU, né? Teve um ano lá que as moções, essas resoluções humanitárias da ONU, 30% foram contra Israel. Porra, um país de 9 milhões de habitantes, num mundo com China, Irã, Venezuela, Nicarágua, Rússia. Porra! Era o grande tema da Nikki Haley, que agora está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E que diz que o ataque a Israel foi um ataque à América. Eu gostei disso. E eu acho que tem alguns componentes interessantes nessa história. Então, eu quero falar do canário. O primeiro deles é isso. Nós vamos ver agora uma reação muito mais forte do que foi visto até agora. Esse é o momento onde essas pessoas, o Lula e etc., vão entrar na... tá vendo? Os dois lados não têm razão. Israel é tão truculento... Eles já estão fazendo isso. Mas vai ficar mais fácil. Eles vão ter material. Eles vão ter mais crianças para vai ter pilha de cadáver para mostrar. Embora a gente ontem estivesse falando da decapitação de 40 bebês, e a minha grande coisa que eu penso a esse respeito é se você olhar um bebê, é uma coisa mais fofa do mundo. Eu não gosto nem de falar. Criança em geral, Paulo. Criança tem que ser protegida. Criança tem que ser protegida. É óbvio que criança tem que ser protegida, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: o som da liberdade é o som da criança brincando. O bebê, ele é evolutivamente feito para você olhar para ele e se apaixonar. assim, o quão demoníaco
O quanto que o demônio tem que ter possuído o teu corpo pra você olhar um bebê e falar, eu vou matar e decapitar. Esse é o ponto. Não acho que deva chamar isso de animalesco, porque animal nenhum faz isso. E não acho que dá pra dizer que não é ser humano, são seres humanos. Então isso é assustador. Seres humanos com uma capacidade de monstruosidade impensável. Agora, mas que só a possessão demoníaca pra mim. Só a possessão demoníaca e uma lavagem cerebral, uma ideologia muito tosca, que eles acham que é Allah, tanto que eles matam gritando Alu Abkar, só que no fundo, isso não pode ser coisa de Deus. Não pode, gente. Deus... Mas o demônio, essa é a maior alegria do demônio. A maior alegria do demônio é quando ele consegue utilizar Deus pra fazer maldade. E eu quero lembrar sempre que o nome de Deus para fazer maldade. Lúcifer não era idiota. O pecado dele era querer substituir Deus. Ele era o mais inteligente. Então, a gente chega nesses intelectuais de Harvard. A NIU, em Nova York, emitiu uma nota, uma faculdade que tem vários prédios com nome judeu. Vários prédios. Os judeus financiam o ensino universitário em várias universidades de ponta aqui nos Estados Unidos. A presidente da área lá de humanas, de arte, emitiu uma nota em favor do povo palestino, que nesse momento significa defender Hamas. É o que ela está querendo dizer, e condenando Israel. Isso tem que ter consequência. É um povo unido, é um povo que superou o Holocausto, gente, superou milênios de perseguição. Não vai ser o Hamas ou o Felipe Neto que vai botar de joelhos. O povo hebreu. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos agora alguns componentes. O primeiro é isso, que a ofensiva de Israel vai aumentar, e com isso nós teremos mais... a guerra de narrativas vai se intensificar. E nós teremos mais vítimas inocentes. E que é sempre algo muito triste. Muito triste. Por melhor que Israel possa agir, vai ter sempre vítimas inocentes. Isso é a primeira coisa. A segunda a gente estava falando do Hezbollah, etc, mas o Hezbollah já começou, já foram 2 foguetes do Hezbollah de precisão que atingiram Israel. Israel já atacou o Líbano. Quem sobrevoou para fazer mapeamento. Os Estados Unidos estão atentos a essa situação. Mandou 2. Isso foi uma medida inteligente. Olha, o governo Biden a gente só critica, mas isso foi necessário. Uma merda foi pagar $6 bilhões de resgate para 6 americanos e dar dinheiro pro Irã. E o Obama, que demorou 2 dias para se pronunciar no Twitter, e fez um negócio bem também meia boca, mas citando Hamas, defendendo Israel, melhor do que o Lula e a Vera Magalhães. Ele é mais tem mais clareza moral. Mas ele tem as mãos sujas, porque fez acordo de pai para filho com o Irã lá atrás. O acordo do Irã é dele. É dele. E demorou 2 dias para esse tweet dele. Né? Então, assim, os Estados Unidos democratas ajudaram a criar essa situação. Mas agora o Biden ter mandado lá o navio foi importante, porque é um aviso. Não foi um navio, não. 2 strike groups. O que acontece? Um porta-aviões, ele primeiro mandou o Gerald Ford, que é o mais novo e mais moderno dos porta-aviões americanos. Todo porta-aviões americanos, ele é acompanhado de um strike group, que tem destroyer, cruzador. Eu achei que era o porta-aviões. Não, o porta-aviões nunca anda sozinho. Ele anda sempre acompanhado pelo que se chama de strike group. E ele mandou o strike group 12 e o 2. Agora mandou o Dwight Eisenhower também, o SS Dwight Eisenhower. Então vão ter 2 strike groups no Oriente Médio. Cada strike group tem mais poder militar praticamente do que o Irã sozinho. Porque a quantidade de mísseis Tomahawk, a quantidade de caças F-35... Apesar de ninguém saber ao certo qual é hoje a capacidade, se é nuclear ou não, por exemplo, do Irã. Eles escondem isso há muito tempo. Não, nuclear eles estão desenvolvendo, mas é uma coisa que eles ainda não chegam, não dá para fazer frente. Então, quando eles mandam os 2 porta-aviões para o Oriente Médio, é um recado especificamente ao Irã. Por outro lado, porque é quem teria capacidade de reação. E quem... Apesar da administração Biden ainda não ter confirmado isso, saíram 2 reportagens muito detalhadas, tanto no Washington Post quanto no Wall Street Journal, ou seja, um jornal de extrema esquerda, e um jornal mais ao centro, que é o do Wall Street Journal, falando sobre como os membros do Hamas, os oficiais do Hamas, confirmaram que o Irã orientou e financiou os acordos, os ataques. Então, você já tem elementos da participação do Irã, você já tem elementos da participação do Líbano, e a situação vai começando a ficar mais complicada. E você tem um aumento da resposta de Israel que vai acontecer nos próximos tempos. Então, ao que tudo indica... Escalar é fácil. O conflito está perto. É muito fácil dessa situação sair do controle. E ainda tem a Rússia, né? A história é a Síria. Exato. Que intimamente ligadas, porque a Rússia... A Rússia banca a Síria e a Síria é o ISIS, é a turma do califado...
Porque o negócio ali é complicado, né? Você vê, a Arábia Saudita, que é o Guga vive, vive batendo quando a turma faz concessões à Arábia Saudita. É porque tem dois poderios ali na região, bélicos, Arábia Saudita e Irã. Ou é o xiita dos ayatolás malucos que querem varrer Israel do mapa e destruir o grande satã que é os Estados Unidos, ou é a Arábia Saudita que é meio MDB, meio corrupta, meio pragmática, tem lá os príncipes. Ninguém sabe da Arábia Saudita, porque nunca podemos esquecer que Osama Bin Laden veio de lá. Não, Osama Bin Laden veio de lá, a família trilhardária, mais um ponto que não é uma questão econômica, foi um discurso muito bom do embaixador de Israel, e eles financiam os wahhabis, por exemplo, que é o movimento wahhabista, é um movimento ultra-radical que quer resgatar a interpretação do Corão lá de trás, né? Então, tem maluco pra tudo que é lado ali, né? Não é fácil a vida. Israel, no meio do deserto, sem petróleo, sem água, hoje exporta agricultura, então esse sucesso todo incomoda, né? Mas foi mérito próprio, né? É um país com 2% da população americana, 0,2% da população mundial, e 20 e tantos por cento de prêmio Nobel de Física, de Química, 20% de Oscar, 20% de prêmio Pulitzer. É cultural, gente. É cultural. Então isso incomoda também. Justin, how many people do we have watching right now? On YouTube. It's 11,000. Mais de 11 mil pessoas só no YouTube nos acompanhando nesse momento. E nós sob censura, hein? Com a censura, mais de 11 mil pessoas acompanhando a gente nas múltiplas plataformas do YouTube. Legal. Eu queria pedir a vocês, nós vamos continuar ainda falando um pouquinho de Israel, eu quero falar um pouco especificamente sobre o papel dos Estados Unidos até agora nesse conflito, o quanto que a política externa americana... E de política americana também, porque vai ter mudança aí pela frente, esperamos. As consequências disso para a política americana. A gente tem um debate interessante de fazer, que eu quero ouvir a tua opinião, que é sobre o lançamento da candidatura do Robert Kennedy Jr., que está pontuando com 14 interessantíssimo. Em algumas pesquisas. Interessantíssimo. Muito interessante. Mas eu quero lembrar vocês que a gente só vai fazer, na verdade, né, era pra gente já terminar aqui, vou pedir pra gente fazer mais uns 5 minutinhos só. Vamos lá pro Locals pra prestigiar quem é apoiador nosso. Pra quem é nosso apoiador no Locals. Você pode apoiar tanto a mim quanto ao Constantino. Eu tô com um cupom de desconto, sempre falo pra você, faz um cupom pros apoiadores. Vou fazer. Custa $7, tem os primeiros 3 meses eu tô dando... o meu já tem um desconto, é $7 também, mas se fizer o anual dá $6. Então, ó, já tem um desconto. Você pode assinar tanto o meu Locals, é um lanche do McDonald's por mês, gente, realpfigueiredo.locals.com, ou o do Rodrigo Constantino, que é rodrigoconstantino.locals.com. O link tá na minha descrição para quem tá assistindo os meus canais, mas é fácil. realpfigueiredo, que é o meu handle em todas as redes sociais, Locals aqui, ó, Locals com E. Tá fácil de você ver como é que se escreve, e a gente vai dar um tempinho aqui só para falar especificamente agora, falar de eleição argentina, um pouco de Brasil, de Flávio Dino, de STF. Eu quero encerrar, acho que Jael tentou dar uma aula sucinta aqui da situação toda. Eu quero só falar uma coisa que eu escrevi ontem, e é um texto, na verdade, que eu resgatei meu antigo de 2015. É a metáfora do canário da mina. As minas mexem com gás tóxico, muitas vezes tem explosão, é um troço muito perigoso, e eles descobriram que os canários ficam lá cantando, e quando eles fogem e param de cantar, é um sinal de alerta, pode ter problema ali, porque eles sentem... O canário tem acho que talvez pelo pulmão pequeno, mas o canário muito rapidamente... Ele sente, exatamente, ele acusa o golpe, ele é mais frágil nesse aspecto e mais sensível. E aí vem a metáfora, muita gente já fez, não é minha metáfora, mas é genial, de que o povo judeu é o canário da mina. Quando o mundo está eticamente doente, quando a moral foi para as cucuias, quando todo mundo quer abraçar o relativismo ético, ou algo pior ainda, que é o demônio, né? Uma visão satânica que justifica degolar bebês, quando o mundo está flertando com esse tipo de vale tudo e não quer aquela régua moral, aquela lembrança de que existe Deus, quando querem matar Deus e colocar no altar algumas coisas meio pagãs ou piores, satânicas, que é o que faz o Hamas, os judeus são os primeiros alvos. Então, quando há um recrudescimento da judeofobia no mundo, a gente consegue perceber de antemão que o mundo caminha para momentos perigosos, que envolve todo mundo. Então não adianta o cara virar e falar, aquele conflito lá é confuso, eu não sou judeu, paciência. Vai chegar a todo mundo. Essa é a análise, porque está ficando claro
que o mundo está doente do ponto de vista ético e moral. O que é pessoas achando que são refinadas do ponto de vista intelectual, justificando, postando fotinho, causa palestina, não sei o quê, justificando um grupo de bárbaros selvagens que entram numa comunidade e saem atirando em todo mundo, tacam fogo no carro para queimar viva aquelas meninas cujo crime é respirar e ser judia, estupram mulheres e matam bebês e tudo mais. Isso não pode ser justificado de forma alguma. Isso é monstruoso demais. Não tem causa, não tem ideologia, não tem nada que justifique isso. Então, quando esse tipo de coisa acontece e você vê a reação em Sydney, em Paris, em Nova York, em Brasília, isso é assustador. Isso é um sinal dos tempos sombrios que estamos vivendo. Então, era com esse tom meio alarmista que eu queria encerrar o assunto Israel, talvez. Eu só queria trazer a questão da importância do quanto que os Estados Unidos e quanto que a política do governo Biden levou a essa situação, né? É uma sequência de desastres do ponto de vista de política externa que levaram a essa situação. Então, apenas para elencar algumas delas, né? A primeira foi logo que o Joe Biden assumiu, ele reestabelece o envio do dinheiro americano, mais de $1 bilhão para a Palestina. Um dinheiro que, uma vez que é enviado para a Palestina, e o Israel já denunciou inúmeras vezes como que esse dinheiro vai parar na mão do Hamas. Uma vez que chega na Palestina, não há nenhum controle americano real sobre esse dinheiro. O dinheiro chega sem carimbo, é distribuído em organizações de fachadas. E mesmo que tenha carimbo, Paulo, que foi o argumento da Casa Branca aqui, não, nós vamos fiscalizar se vai ser com gasto humanitário, só autorizamos para isso. Tá bom, no limite, $6 bilhões de gasto de comida, menos 6 bilhões do orçamento para poder mandar pro Hamas. Porra! No caso, então esse foi um componente. Segundo, o governo Biden tem tido, desde o início do seu mandato, uma postura muito relutante no apoio dele a Israel. A gente vem de um governo que é o Trump, que é o governo mais sionista, mais pró-Israel que os Estados Unidos têm em décadas, o governo que promoveu os Abraham Accords, reconheceu a região das Montanhas de Golã, levou a embaixada de Israel para Jerusalém, reconheceu uma promessa antiga, uma demanda antiga do povo israelense. Então é um governo muito sionista. Quando o Biden vem... nessa época todo mundo falou, vai ter uma guerra horrível. Vieram os acordos de Abraão. Aí a guerra vem com o governo Biden, que manda dinheiro para Irã. Exato. Então logo quando... Então o governo Biden vem dessa reversão da política pró-Israel do governo Trump, numa postura muito mais, pró-Palestina também, temos que dialogar, não sei o que, blá, blá, blá. Lembrando que o Netanyahu foi um dos primeiros caras a ligar para reconhecer o Joe Biden quando ele ganhou aquela eleição fajuta aqui nos Estados Unidos. Então, um pouco que está sofrendo um pouco das consequências do que ele apoiou, né? Bom, além disso, ninguém pode esquecer que a fraqueza é provocativa. A aparência de fraqueza é provocativa. E os Estados Unidos enfrentaram no ano retrasado a situação mais vergonhosa, militar e diplomaticamente, da história recente americana, que foi a saída atabalhoada, para dizer o mínimo, do Afeganistão. Deixando equipamentos que estão sendo usados na mão do Hezbollah. Estão sendo usados, porque a turma do Talibã quer também o mesmo propósito. O mesmo objetivo. Então, você tem esses fatores. Agora, sem dúvida nenhuma, o fator mais preponderante foi que agora, muito recentemente, você tinha um acordo nuclear feito pelo Obama com o Irã, que não vinha sendo respeitado. O Trump e depois o Congresso rejeitaram o acordo com o acordo com o Irã foi derrubado, e a primeira coisa que o Antony Blinken fez quando disse que quando chegou foi... E o Biden, né, por consequência, foi dizer que iam retomar o acordo com o Irã. E retomaram. Isso dá uma aparência de legitimidade do Irã como um player na discussão mundial. Um país que está abertamente falando morte à América, morte a Israel e produzindo armas nucleares, que são um belo meio para conseguir realizar esses objetivos. Eu não consigo entender essa mentalidade de que se você der um dinheirinho e chamar para um bar das 5, para um chá das 5, você vai ter paz com quem quer te trucidar. A ideia, e essa é uma ideia
essa é uma discussão que eu acho válida, que é como você vai lidar com o Irã. Ou você isola eles completamente, que foi a política do Trump. Sim. Você isola completamente. E aí tem que engolir alguns sapos e fazer acordo com países que o cara matou o jornalista. Exato. É dureza, mas... Tem que engolir sapo, tem que escolher o menor dos males, mas você asfixia o Irã. E o Irã vinha asfixiado financeiramente. Até que recentemente, pouco tempo atrás, o governo Biden resolveu fazer o acordo mais caracu que eu vi nos últimos tempos, onde o Irã entrou com a cara e os Estados Unidos entraram com o resto, né? Então, você pensa nesse acordo maravilhoso, os Estados Unidos liberaram 6 bilhões de dólares, que para o Irã é uma infinidade de dinheiro, é uma quantidade colossal de dinheiro. Liberaram 1 bilhão por refém liberado. Em troca de 1 bilhão reféns por pessoa. Americanos estavam presos lá, pô. Aí você fala, óbvio. E o Trump, quando viu isso, falou: é claro que esse dinheiro vai parar na mão do Hamas. Vai matar. E agora a gente tem, de fato, esse dinheiro parando na mão do Hamas, e mais do que isso, né? A capacidade do Hamas sendo propiciada pelo. Então, porque eu tô construindo um arco aqui pra gente encerrar. E foi o que eu disse para os meus apoiadores no Locals quando eu expliquei esse conflito. Esse não é um conflito Israel-Hamas. Não, é muito maior que isso. Ele, em última instância, ele é um conflito Israel-Irã, usando o Hamas como proxy. Isso. E guerra de proxy é algo bastante consagrado, utilizando o Hamas como proxy. Então, quando Israel obliterar o Hamas, ele não vai estar resolvendo o problema. E essa é que é a minha preocupação. Porque me parece que o conflito Israel-Irã está se tornando inevitável. Principalmente com o avanço do programa nuclear iraniano. E Israel já falou: nós não vamos tolerar que o Irã tenha armas nucleares. Não vai tolerar. Isso, para mim, é ponto pacífico. Não vamos tolerar que o Irã... Não vai. Então, Israel já vem fazendo incursões através de guerra irregular dentro do Irã. E o Irã, agora se utilizando de instrumentos de guerra irregular, como a guerra por proxy, fazendo ações dentro do Hamas. O Israel vai ser a proxy americana nisso. Os Estados Unidos também não vão tolerar o Irã com bomba nuclear, eu acho difícil. Então, mas numa guerra Israel e Irã, é muito difícil que os Estados Unidos permaneçam neutros. Só que tem outro componente importante. Os Estados Unidos depletaram, como é que fala isso? Depleted em português. Esgotaram as suas munições de reserva dentro de Israel, porque mandaram para apoio para a Ucrânia. Então, a situação não está tão boa. Essa é outra história que a gente não botou na equação. China, olhando Taiwan, isso tudo, e a Rússia, que já está desgastada na guerra lá com a Ucrânia, mas que financia a Síria e que algumas pessoas acham que está por trás do cyber attack, que foi capaz de furar a fence. Então, meu ponto nessa história é: nós estamos assistindo o início de um conflito e mundial. O Sean McFate fala muito bem isso. Nós estamos assistindo o início de um novo tipo de conflito. O resumo mundial. É o seguinte, Paulo: a Pax Americana está ameaçada, está em xeque. É uma tese central. É a Pax Americana. Já tivemos a Pax Romana, já tivemos a Pax Britânica, a Pax Americana, e muita gente que odeia o Império Estadunidense por causa do professor maconheiro de história que mora com a mãe aos 45 anos, eles vão descobrir the hard way o que vem como alternativa à Pax Americana, do xerife que eles não gostam. É o caos. É um mundo onde a China fala mais grosso, a Rússia fala mais grosso, o Irã fala mais grosso e o Hamas faz o que quer. É um mundo muito mais perigoso. Por isso que o nome do curso, que não tem turma aberta agora... Fim da América. É o Fim da América e do mundo como conhecemos. Porque o Fim da América não é o nome ficou conhecido como o Fim da América, mas o nome é o Fim da América e do mundo como conhecemos, porque o fim da América é o fim do mundo como nós conhecemos. E o fim da América não precisa imaginar que o país vai ser dizimado e acabar. É deixar de ser o que é. O que era a América. O que a América representa. Exato. A ideia que a América representa. Isso é muito grave para o mundo. Muito grave. A gente vê consequências na liberdade de expressão, a gente vê consequências geopolíticas, a gente vê consequências econômicas. Se os Estados Unidos se transformarem numa Europa que caminha nessa direção... O que é a Europa hoje em dia? É um museu a céu aberto, incapaz de se defender para valer. Incapaz, que apela pelo relativismo porque depende da energia que vem da Rússia. Então, assim, é um mundo muito perigoso, muito perigoso. E a esquerda americana por trás do financiamento de todas essas causas. Então, meu ponto é, o que guerra sempre... é Israel, Irã, mas
existe uma guerra que precisa ser travada com os bárbaros dentro do portão. Os bárbaros dentro do portão sempre me assustaram muito. Os democratas porque eles são infiltrados, é o cavalo de Troia, para destruir isso aqui, tudo que a gente está tentando preservar. Os valores da América e do Ocidente. E eles querem destruir. E eles estão dentro do portão. Isso é assustador. Vamos falar de eleição americana? Vamos encerrar. Eu quero só fazer uma divulgação para as milhares de pessoas que acompanham, que o meu editor mandou agora na Amazon do Brasil, amazon.com.br, o meu livro novo, minha breve biografia, biografia de um guerreiro da liberdade, está em mega promoção, sai por menos de R$22. Então, se você ainda não comprou meu livro, ficou bem legal, um relato mais pessoal da minha infância, do Paulo Guedes como meu chefe, das minhas decepções nessa causa de 25 anos de defesa coerente das liberdades individuais. Vai lá, Guerreiro da Liberdade, na Amazon.com.br, menos de R$22. Obrigado. Eu devia botar o link na descrição. Eu vou botar depois. Eu faço um apelo a vocês que estão nos assistindo, porque agora nós estamos com uma enorme audiência, mas nós vamos para os nossos locals.com. Se você está acompanhando pelos meus canais, o link está aqui na descrição. Se você está acompanhando pelos canais do Rodrigo, acho que ele não botou, mas é muito fácil. Você pode ser realpfigueiredo.locals.com ou rodrigoconstantino.locals.com. Você pode baixar o aplicativo do Locals e procurar a gente lá também. O aplicativo é meio bacana. O Locals deve, graças ao enorme apoio que vocês estão tendo, ao crescimento que o Brasil está tendo dentro do Locals, vem grandes nomes brasileiros para dentro do Locals em breve. Eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler. O Brasil vai ser, o português será o primeiro idioma além do inglês dentro do Locals, graças ao crescimento que vocês estão tendo. Eles nos dão o prestígio, inclusive, de nós estarmos aqui. Então eu queria pedir a vocês que considerem a possibilidade de nos apoiar e apoiar a plataforma do Locals, porque quando você se torna nosso apoiador, um percentual disso vai para o Locals. Então você está também garantindo que exista uma plataforma de tecnologia de ponta nos Estados Unidos para que a gente possa continuar conversando. Então você garante que nós dois, que estamos há 9 meses e 12 ou 13 dias, com todas as nossas contas bancárias bloqueadas, com o nosso passaporte impedido de voltar no Brasil, nós estamos com os nossos sigilos quebrados, nossas redes sociais bloqueadas, etc, etc. Você, no final das contas, está mandando um bom dedo do meio para o Xandão, dizendo assim, nós garantimos vocês para que vocês continuem falando o que vocês falam. Nós não vamos deixar vocês morrerem asfixiados pelo sistema podre e carcomido. Então considerem a possibilidade. Aos meus apoiadores eu convido para que façam um esforço para apoiar o Rodrigo. E idem, os meus apoiadores que ainda não apoiam também o Paulo, pensa aí em fazer o esforço conjunto que vale a pena. Justin, let's go just for the supporters and local supporters. Então, pessoal, um abraço a todos, link na descrição. Vamos lá, vamos continuar falando de política brasileira, política americana lá no Locals.